A colonização do solo bom-jesuense e também de parte da região noroeste fluminense pelos desbravadores mineiros se deu a partir de 1820. No caso de Bom Jesus da Bapuana, foram dois casais os primeiros a se estabelecerem em Pirapitinga e Rosal, por volta de 1822. Eram jovens desbravadores à procura de novas fontes de riqueza e o início de uma nova vida nas terras devolutas na região noroeste fluminense, que era denominada como os Sertões do Leste, no caso ao leste da recém-desbravada Zona da Mata Mineira. Eram os desbravadores o alferes Francisco da Silva Pinto, vindo de Barbacena, e o guarda-mor Fernando Antônio Dutra, vindo de São João do Nepomuceno, que chegaram com as esposas, agregados e alguns escravos. Podemos mensurar que, juntos, os dois devem ter chegado com, no máximo, uns 30 escravizados, em um lugar que a mata era milenar e intocada, não havendo absolutamente nenhuma estrutura, por exemplo, para manter escravos em cativeiro. Somente haviam árvores gigantescas a serem derrubadas, em um ambiente habitado pelos índios puris, coroados e coropós, e com toda sorte de espécies selvagens para tornar a empreitada ainda mais desafiadora, na época em que era normal se deparar com onças pintadas nessas paragens da bacia do Itabapuana. A historiografia bom-jesuense quase nada aborda sobre os negros no período escravocrata. Não se tem registro no meio literário sobre as famílias que surgiram entre os escravizados, com sua forte identidade cultural e que até hoje estão entre nós com relevantes papéis desempenhados ao longo de nossa história. Famílias como Miranda, Cosme, Florencio e Rosa são alguns exemplos da relevância do negro na construção de Bom Jesus da Bapuana desde a primeira metade do século XIX. O objetivo desta obra é conectar o passado escravocrata de nossa região com as diversas manifestações culturais e sociais do presente que vivemos, e que tem ligação ancestral com os escravizados de nossos primórdios. Dentro do contexto arquitetônico, temos diversas edificações que foram erguidas através das mãos dos escravos e que ainda estão de pé, todas em nossa zona rural, como o Casarão de Pirapitinga, construído em 1870 por João Pedro Lengruber, filho do suíço Frederico Lengruber, o fundador do Arraial, o Museu da Imagem de Pirapitinga, que segundo o Dr. Norberto Seródio Bochal, proprietário, este foi erguido anterior a 1870 pelo próprio Frederico Lengruber. Também em Pirapitinga temos a sede da Fazenda Pavão, que pertenceu ao saudoso Carlos Borges Garcias, erguida em 1888. Em Rosal, a sede da Fazenda Humaitá, erguida em 1865. Entre Carabuçu e Bom Jardim, o Solar dos Tardém, ou Casarão da Jesuína, erguido em 1885.
cemitério dos escravos na mesma Serra do Tardem, próximo ao casarão. Este tendo sepulturas de escravizados, identificadas através de pequenos amontoados de pedras no chão, e o túmulo do coronel Elias Nunes entre seus serviçais no passado, quando ele, seu pai, Porfírio Nunes, adquiriram as terras por volta de 1860 e desbravaram. A mais marcante de todas as edificações é o prédio da antiga senzala na Fazenda Matinhos, possivelmente erguido em 1865 pelo português Manuel de Matos, quando a atividade da fazenda se voltava à larga produção de arroz e café, e posteriormente ser vendida para Manuel da Silva Mota, pai de Lauro da Silva Mota, que passou a utilizar o prédio como depósito dos tonéis que estocavam a produção de cachaça do alambique instaurado lá no final do século XIX, sendo a única grande senzala separada da sede da fazenda que ainda está de pé e muito bem preservada em nossa região, pois nos casarões da Serra do Tardem de Pirapitinga, as senzalas eram situadas nos porões, bem como da fazenda São Domingos em Itapiruna. Morava aqui em Pirapitinga. A minha avó nasceu aqui. Então, lá na Serra, chegaram da nossa comunidade lá. Chegaram os portugueses, vieram e compraram ela, a minha avó, que é a Estrelina. Compraram ela para levar para amamentar os filhos do fazendeiro. E lá ela ficou, ela foi novinha lá. E ela trabalhava o dia, a noite, ia para dentro da senzala. E lá ela levou esse caxambu daqui para lá. Porque ela explicou, ensinou muitas pessoas lá. E deixou essa relíquia para nós também. Que ela morreu com 130 anos. Aí depois o padre chegou e falou assim: como está registrado em Vargem Alegre, vou colocar São Sebastião, porque o padroeiro é São Sebastião. São Sebastião de Vargem Alegre. E está até hoje. E os padres adoram a nossa comunidade. De longe eu vim andando devagar. Quero licença para chegar neste lugar. Peço licença para chegar neste lugar. Eu vim de longe eu vim andando devagar. Eu vim de longe eu vim andando devagar. Peço licença para chegar neste lugar. Peço licença para chegar neste lugar. Eu vim de longe eu vim andando devagar. Eu vim de longe vim andando devagar. Peço licença para chegar neste lugar. Peço licença para chegar neste lugar. Eu vim de longe e vim andando devagar. Eu vim de longe e vim andando devagar. Sobre as conexões ancestrais entre o passado daqui e o presente nem tão distante daqui, temos a fabulosa história das origens da comunidade quilombola de São Sebastião da Vargem Alegre, na zona rural de Cachoeiro do Itapemirim. O nome Vargem Alegre tem sua origem no 5º distrito de Bom de Itabapoana, também denominado como Vargem Alegre nos primórdios, e até hoje pelos itaperunenses. E quem levou seu nome para o Espírito Santo foi a escravizada Estelita Maria da Conceição Caetano, que era de propriedade em uma fazenda possivelmente na Serônia, próxima a Pirapitinga, e ela foi vendida para um fazendeiro da província do Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, para amamentar seu filho na fazenda, situada na região da Serra do Alto do São Vicente. Sendo o marido de Dona Maria Estelita, o avô de Dona Canuta, Canuto Caetano,
Quem fundou a comunidade quilombola e sua esposa inseriu a cultura do cachambu entre os aforreados que foram morar na comunidade. Como chicote doía, do tempo do cativeiro, como o Senhor me batia, do tempo do cativeiro, como o Senhor me batia, mas eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como o chicote doía, mas eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como o chicote doía, do tempo do cativeiro, como o Senhor me batia, do tempo do cativeiro. Foi o jornal Norte Fluminense que fez essa formidável descoberta, nos laços ancestrais estabelecidos entre Bom Jesus e Cachoeiro, inclusive trazendo Dona Canota e o grupo de cachambu Alegria de Viver por 2 ocasiões em Calheiros, nas 2 edições do Festival de História e Cultura de Calheiros, nos anos de 2018 e 2019. Dona Canota Caetano nos deixou em 2019, aos 80 anos, e com merecido reconhecimento por sua luta pela preservação cultural de seus ancestrais, sendo homenageada em vida como um patrimônio vivo do município de Cachoeiro do Itapemirim, conferido em homenagem pela Câmara Municipal de Vereadores. Toca o médio viola, o gunga, toca o médio viola, o gunga, toca o médio viola. A história de Maria Tereza Firmino tem paralelo com a da escravizada Maria Estelita, da Vargem Alegre. Ela também nasceu em Bom Jesus do Itabapuana, só que depois da lei do ventre livre, mas viveu com seus pais no ambiente do cativeiro escravocrata, sendo seu pai um escravo da fazenda onde ela nascera, e supostamente sua mãe seria uma índia puri, provavelmente aculturada e inserida na rotina de trabalho da propriedade, recebendo em troca alimentos e aguardente, como ocorreu com grande parte da população puri da região. Depois de seu segundo casamento, Maria Tereza Firmino se mudou para Bitirama, no Espírito Santo, e posteriormente, e definitivamente para Iuna, também no Espírito Santo, onde seu marido conseguiu um emprego na fazenda do senhor Manuel Moraes, na localidade denominada como Mata da Onça. E por morar no meio da floresta, Dona Maria Tereza passou a ser chamada como Maria da Mata, tendo ela permanecido residindo no local mesmo após a morte de seu segundo marido. Maria da Mata tinha um dom espiritual herdado de seus ancestrais. Era rezadeira e raizeira, ganhando notoriedade na região do Satírio, a qual foi a primeira moradora no bairro Quilombo, em Iuna, no Espírito Santo. Ela faleceu em agosto de 1982 e está sepultada no município capixaba. Segundo consta, na pesquisa realizada, Dona Maria da Mata teve 2 filhas e um filho no primeiro casamento. E um filho de seu segundo marido casou-se com sua filha mais velha. E esses teriam permanecido em Bom Jesus do Itabapuana quando ela e o segundo marido se mudaram
para o Espírito Santo na virada do século XIX para o século XX. Seria, no caso, o consórcio dos sobrenomes Firmino com Moreira Sobrinho, sendo este o nome de seu segundo marido e seus respectivos filhos. Temos aqui neste tópico mais alguns sobrenomes que foram originados de escravizados daqui e que estão entre as famílias da atual sociedade bojazuense, nas famílias Caetano, Firmino e Moreira. Dona Agripina, minha bisavó. Mulher forte, filha de escravos, veio da África no ventre de sua mãe Honória e nasceu em Guaratinguetá. Minha amada avó falava com esmero as histórias dos seus pais e principalmente da sua mãe, que comprou sozinha o pedaço de terra em Calheiros, lavando roupa para fora. Seu pai, José Miranda, ficou espantado com a audácia da esposa quando lhe disse: a partir de hoje, a gente não se muda mais. Comprei o nosso pedaço de terra. Mulher de fé. As mulheres de nossa família são de muita fé. São muito fortes, aguerridas e guerreiras. Ela, Agripina, foi escrava e se mudou de Guaratinguetá para a fazenda do Castelo, que fica nos arredores de Iguaçuí. Dona Zeni tinha por direito e lei, e todos os anos, ir à Aparecida do Norte. E ela dizia com uma força, com um brilho nos olhos: Carina, essa terra é minha, mamãe nasceu aqui, esse pedaço de chão é meu também. Ai, meu Deus, muito obrigada pela minha ancestralidade, pelas minhas raízes, pelo meu povo, pela minha gente. Só estou deixando aqui um trecho, ou melhor, um pedacinho da história que vovó sempre contava dos seus. E ela sempre dizia, com brilho nos olhos: tenho orgulho de ser filha de José Miranda e Agripina, ambos escravos no tempo do cativeiro. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pelas quebras da corrente, nada adiantou. E de guerra e paz e guerra, todo o povo dessa terra, sou apenas como soluçar de dor. Negro é resistência. Obrigado mais uma vez a Romilda por dar a oportunidade de a gente estar desenvolvendo esse trabalho no bairro Santa Terezinha, com as crianças. Muito obrigado a Romilda. E agradecer também a galera aí que veio comemorar o Dia da Consciência Negra. Todos nós que fazemos capoeira somos negros, né, de coração, ok? É mais ou menos assim, ó. Negro no cativeiro, ei. Quem sabe canta. Fez a corrente arrebentar. Negro no cativeiro, ei. No cativeiro, ei. No cativeiro, ei. A história da Dona Agripina tem sua trajetória no sentido oposto das histórias de Maria Estelita e Maria da Mata.
ambas nascidas aqui e que deixaram seus legados no Espírito Santo. Já Dona Agripina nasceu longe daqui, em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, sendo levada para Guaçuí e, finalmente, chegando em Calheiros, para formar com o senhor José Miranda um dos troncos genealógicos mais relevantes da história de Bom Jesus do Itabapoana, com seus descendentes se destacando em nossa sociedade, seja na sede do município ou em Rosal. As filhas, netas e bisnetas de Dona Agripina e seu José Miranda são estrelas de brilho constante. Tão ou mais relevante quanto a descendência de Agripina na sociedade bojesuense é o legado da luta pela preservação da memória cultural, conduzida há 20 anos na celebração da consciência negra de Rosal. Iniciada sob liderança de Dona Zenir, junto com suas filhas Ana Maria, Maria da Penha e Romilda, tendo realizado 19 edições, com a 20ª sendo planejada para 2024. A celebração da consciência negra de Rosal se tornou referência na resistência de manter vivo o legado cultural dos ancestrais escravizados da família Miranda, contando com participação de diversas personalidades da região que também militam na causa da consciência negra no Noroeste Fluminense. Em 1873, o território vinculado à paróquia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana contava com uma população de 3.674 pessoas, dentre elas 1.298 entre homens e mulheres escravizados, podendo conjecturar que essa tenha sido a maior população negra escravizada que tivemos até a abolição, 15 anos depois, em 1888. Segundo o censo de 1872, na província do Rio de Janeiro, a paróquia de Nossa Senhora de Natividade do Carangola, que atualmente corresponde aos municípios de Itapiruna, Natividade e Porciúncula, tinha uma população livre de 3.803 pessoas, entre homens e mulheres, e a população escravizada, na soma geral, era de 1.832. Já na paróquia de São Sebastião de Varriçai, era um total de 3.554 habitantes, sendo desses 1.054 escravizados. Ou seja, em Bom Jesus tínhamos o mesmo índice demográfico da região em nosso entorno na Serrana. Eram mais de 4.000 pessoas escravizadas nessas 3 paróquias. Eu acordo bem cedinho, faço o meu sinal da cruz. Peço a paz a meus amigos e inimigos, meus comuns. Quem deseja o mal? Quem deseja o mal, não faz o bem. Quem deseja o mal, não colhe o bem. Dentro do contexto historiográfico conferido no período escravocrata brasileiro, podemos utilizar dos registros históricos de Bom Jesus do Itabapoana, desde os primórdios, para gerar conteúdo que sirva de subsídio didático e, assim, a sociedade compreenda com clareza os muitos aspectos abordados sobre a escravidão, notadamente permeados pela desumanidade, como eram tratados os negros escravizados no Brasil e aqui em Bom Jesus do Itabapoana. A historiografia oficial bonjesuense retrata os desbravadores que fundaram o patrimônio do Senhor Bom Jesus e os demais arraiais que se constituem nos atuais distritos como pessoas de profunda devoção na crença católica, pessoas bondosas e altruístas, que doaram terrenos para a igreja no intuito de criar o povoado. Não obstante, o papel desempenhado pela Igreja Católica até o final do século XIX foi muito além das missões religiosas, e muito mais político-administrativo junto ao governo imperial.
Quando os fazendeiros doaram lotes de terras para fundar povoados, devia-se ao fato da igreja exercer o papel de representante do Estado, com todos os registros de terras daquele período tendo que ser tramitados nos cartórios paroquiais. A Igreja Católica, neste período, era um braço do governo em um país de uma só religião. Podemos observar o teor institucional em determinadas ações da Igreja a partir dos registros de batismos realizados no período escravocrata em Bom Jesus da Bapuana, datados entre 1856 e 1888. Na condição de leigo, interpreta o rito batismal católico, além do contexto espiritual ingressando o recém-nascido no cristianismo, também como uma forma de se estabelecer a constituição familiar da criança que acabara de chegar ao mundo. É o momento em que se dá um nome e o sobrenome a ela, vinculando seus laços genéticos e estruturando seu alicerce familiar. O que se observa de fato nos registros de batismos pesquisados é que os escravizados não se constituíam como famílias nesse registro. Haja visto contextualmente o primeiro nome, seja da criança, do pai ou da mãe. E mais, em todos os registros temos a citação que os pais das crianças são escravos pertencentes a fazendeiros e a fazendeiras. Esses sim tiveram seus nomes registrados na íntegra, com os respectivos sobrenomes. Em alguns casos, era inseridos o número de registro do escravo pai da criança a ser batizado. Na verdade, esses registros de batismos desempenhavam o papel de registro de propriedade daquela criança, em favor do senhor dos escravos que a gerou. A assinatura do padre era o registro de mais um escravo futuro. É no mínimo contraditório este catolicismo medieval praticado no século XIX, onde padres não só consentiam a escravidão, como muitos desses eram escravocratas, como aqui em Bom Jesus da Bapuana, no qual tivemos 2 padres fazendeiros, o padre Germano Gonçalves da Silva Xavier, fundador da Fazenda Liberdade em 1850, em Carabuçu, e o primeiro capelão do patrimônio do Senhor Bom Jesus, e o padre João Mendes Ribeiro, o padre Preto de Calheiros, que apesar de negro, era fazendeiro e certamente tinha seus escravizados para trabalharem em sua lavoura de café, pois não havia outro tipo de mão de obra no início da década de 1860. De Jacó Furtado de Mendonça, em sua fazenda de São João do Monte Alegre, em Itabapuana. Fugiu desde o dia 4 de fevereiro de 1867 o seu escravo Bernardino Pardo, idade 38 anos, cheio de corpo, cabeça e cara grande, bastante barba, nariz grande e boca regular, olhos pequenos e tem um cestro de os virar como vesgo quando está conversando. Bons dentes e um da frente de cima lascado. Tem na falange do dedo do meio da mão direita uma tortura ocasionada de moer no engenho, e na esquerda teve um panarício no dedo índice que caiu a ponta, ficando rombudo. É tropeiro e andou muito na província de Minas, ferra e atalha. É serrador, tira formigas e é bom de serviço da roça e derribador. Usa fumar cachimbo. Quem o prender ou der notícia certa ao seu senhor, ou nesta tipografia, ou ao capitão Lages, de Porto de Santo Antônio, será bem gratificado. Jacó Furtado de Mendonça é um dos fundadores do patrimônio do Senhor Bom Jesus, um dos bravadores de Carabuçu, e a sua fazenda São João do Monte Alegre é hoje onde se encontra a Serra do Jacó, em Carabuçu.
O movimento abolicionista em todo o planeta se deu no início do século XIX, na Europa com a França em 1802 e posteriormente na Inglaterra em 1808, ano em que o tráfico internacional de africanos foi proibido e coibido na América do Sul. A Argentina aboliu a escravatura em 1813, no Chile em 1823, Uruguai em 1842, Paraguai em 1869 e na América do Norte os Estados Unidos em 1863. O desbravamento do Noroeste Fluminense e do Vale do Itabapuana se iniciou em um período em que o Brasil já vivia sob forte pressão para abolir a escravidão, tornando o ambiente conflituoso e com diversos movimentos revoltosos de escravizados em todo o país. E aqui não foi diferente com a região serrana, envolvendo os atuais municípios de Natividade, Porciúncula, Varriçai e Bom Jesus do Itabapuana, sendo a que mais se registrou fugas e assassinatos entre escravizados e fazendeiros se comparado com as demais sub-regiões do Noroeste Fluminense. No inventário do patrimônio ambiental e urbano do núcleo histórico de Varriçai, temos trechos do livro Um Francês no Vale do Carangola, de Alexandre Bretel, detalhando muitos aspectos sobre a vida na região abordada neste documentário, tendo ele vivido no Brasil entre 1862 e 1901. O francês era casado com uma filha de Joaquim de Lanes Dantas Brandão, irmão de José de Lanes Dantas Brandão, que desbravou Itapiruna, Porciúncula, Natividade e mais da metade de Varriçai. O francês administrava a fazenda de um tio em Carangola, nos limites com Porciúncula, nas proximidades de Santa Clara, que é muito perto de Arraial Novo, Bom Jesus do Itabapuana. E a partir das cartas que ele enviava aos seus familiares na França, foi publicado o livro. Ele faleceu em 1901 e foi sepultado em Porciúncula. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Às vezes me bate a vontade de eu desistir. Eu não vou desistir. Guerreiro não foge da luta, guerreiro luta até o fim. Não importa se a batalha é boa ou se ela pode ser ruim. Às vezes me bate a vontade de eu desistir. Eu não vou desistir. Sobre a violência cometida contra os negros, descreveu Alexandre Bretel em uma das cartas enviadas ao tio, sobre um acontecimento ocorrido na fazenda de seu sogro, em Porciúncula. Numa bela noite, a brisa trazia nas asas o perfume das flores silvestres da Mata Virgem, e eu, como sempre, vagava pelo desconhecido, na embriaguez do sono. De repente, gritos: alerta, alerta! Vestir as minhas calças, calçar as botas, pegar as armas e correr até a senzala dos negros. Foi coisa de 5 minutos. Era um negro que quis matar o feitor, o administrador. O feitor, por milagre, não foi ferido, e o quase assassino desapareceram. Essa noite eu passei inteira, emboscando um quarto de légua da fazenda, esperando pela passagem do fugitivo. A noite seguinte, passei escondido por trás da senzala dos escravos, esperando ainda pelo fugitivo, que poderia voltar no escuro da noite à procura de alimento. Sim, meu tio, o riacho cantarolava e eu também. Mas houve uma outra canção. O negro fugira para umas 50 léguas daqui, mas conseguiram prendê-lo. Esse negro, como castigo, recebeu chicotadas durante 15 dias. E o chicote brasileiro faz o sangue jorrar em cada batida. Não se bate senão no peito e nas costas. Diariamente, as feridas são limpas com uma faca e curadas com vinagre, aguardente, água e sol ou suco de limão. Deverá permanecer no tronco por 1 ano e, mais tarde, durante 4 anos, por toda a vida. Levará argolas de ferro, de peso leve, mas que tirarão toda a possibilidade de fugir novamente. Não precisa informar que este negro deverá trabalhar nas roças com os outros escravos, da mesma forma acorrentado. Dos meus familiares daqui do Brasil, muitos foram assassinados por negros. Alexandre Bretel nos dá uma noção de como era a vida na região nesse período do Império, no qual ele narra em uma de suas cartas o seguinte: moramos num país difícil, só se viaja com uma faca na cintura e uma espingarda no ombro. Tememos os animais selvagens, os ladrões e os escravos forageiros. Temos que temer os nossos próprios escravos, pois de um momento para o outro
podem se rebelar-se contra nós. Em um dos últimos dias de novembro, os escravos de uma fazenda situada a 3 léguas daqui assassinaram seu dono. O velho pároco que batizou Joana e que, apesar de muito bom para com os escravos, quase morreu por eles há 5 ou 6 meses. Apresenta na fronte uma grande cicatriz, como lembrança de um ferimento recebido deles. Depois desse fato, ele carrega sempre na cintura um revólver. No ano passado, outro padre foi morto a 20 léguas daqui. Não espanteis, pois os assassinatos são muito comuns por aqui, no meio da floresta. Aguardamos sempre revoltas generalizadas, em 10 ou 20 dezenas de fazendas ao mesmo tempo. Não temos polícia na floresta, o que é até mesmo impossível, mas como o interesse geral a todos une, estamos sempre solidários. Quando as circunstâncias o exigem, todavia, já estamos mais próximos da civilização que vem chegando. No vizinho distrito, conta o nosso bom amigo, houve, nesses últimos anos, cerca de 19 mortos, de fazendeiros por seus escravos ou de escravos por seus patrões em legítima defesa. Por aqui, dá-se pouco valor à vida em si. Matar ou deixar-se matar já não espanta ninguém. Brinca-se com uma faca ou com um revólver com extrema facilidade. Eu, doente que sou, durmo sempre com meu revólver sobre a mesa. Não por causa dos meus escravos, que são poucos, mas em razão do que existe na vizinhança. Aliás, nós todos aqui vivemos de revólver em punho. Além da região ser coberta por densas florestas, fato que favorecia o esconderijo de negros, o número de escravos comparado à população livre era significativo. Em 1852, José de Lanes, irmão de meu sogro, foi assassinado por seus próprios escravos, Francisco Calafate, José e Miguel, que haviam se revoltado contra o seu senhor. Os escravos assassinaram ainda o senhor Miguel José Ribeiro, genro de José de Lanes, em 1853. Os assassinos foram julgados em Campos e condenados à pena de morte. É provável que os escravos tenham se refugiado em Natividade, no local denominado Cruzeiro de Cima, onde teriam formado um quilombo. O quilombo de Cruzeiro de Cima, em Natividade, tem localização geográfica estratégica para os escravizados que refugiaram a partir de 1852 de toda a região em seu entorno, principalmente na Serrana Borgesuense, pelas proximidades das regiões de Pirapitinga, Calheiros e Real Novo e também Varriçaia, podendo ter muitos ancestrais de família que vivem atualmente aqui terem se refugiados e até construído suas histórias lá. O quilombo, formado por Alexandre Brettel no século XIX, existe até hoje, com o nome de Cruzeirinho de Cima. São 172 anos de resistência pela preservação da cultura ancestral dos escravizados de nossa região. O quilombo Cruzeirinho de Cima de Natividade é o único da região noroeste fluminense, dentre os aproximadamente 50 quilombos que temos no estado do Rio de Janeiro. A comunidade quilombola de Cruzeirinho de Cima, liderada pela presidenta Joanice, trava uma luta de mais de uma década pela consolidação junto aos órgãos que regulamentam, tendo respaldo da Fundação Palmares, apoio da comunidade acadêmica e do Ministério Público. Mais detalhes e informações históricas desse quilombo localizado próximo aqui de Bom Jesus, em Natividade, quem sabe numa próxima produção.
Dentro do campo da arqueologia, temos somente um achado que indica o local de trabalho escravo, na região serrana de Bom Jesus de Itabapoana, na entrada do santuário de Aparecidinha, em Calheiros. Apesar de ainda insistir em denominar como forno indígena, este é um forno colonial escravagista. Era um forno onde os escravizados trabalhavam, bastando observarmos que na parte externa e no alto à direita da cavidade da câmara de combustão do forno, temos inúmeros cacos de telhas de cerâmica. Trata-se de um forno que fabricava telhas coloniais de grande escala, para a construção de casarões, paióis, currais, tulhas, serrarias e demais estruturas demandadas em uma fazenda, podendo inclusive ser um ponto de fabricação de cerâmica para diversas fazendas do entorno. Definitivamente, nenhuma etnia indígena utilizava telhas coloniais em suas ocas ou cabanas, que eram cobertas com variados tipos de palhas e palmeiras. Essas imagens foram registradas em janeiro de 2023. E como se vê, o estado de abandono que se encontra até hoje expõe ao risco deste significante achado arqueológico do período escravocrata que desapareça com as ações do clima no solo degradado. Um local praticamente a ermo nos tempos atuais, mas que teve grande movimentação por parte da força do trabalho dos escravizados, é a Cerônia, na Barra do Pirapitinga. Veio de lá, por exemplo, o surgimento da Umbanda em Bom Jesus de Itabapoana, bem como arabescos de praticantes de caxambu, de cantoria de lera e calanga, das rezadeiras e dos raizeiros, notadamente nas famílias Cosme e Florencio da Rosa. Hoje, temos ainda entre nós o Nenzinho da Barra do Pirapitinga, que é neto de escravizados que disseminaram toda sorte de cultura ancestral negra na região serrana e também aqui em Bom Jesus, como também ele é mestre de folia de reis. Sem dúvidas que uma expedição estruturada nas colinas da Cerônia nos contemplaria com achados valiosos dos negros que chegaram lá desde 1822, na comitiva de Fernando Antônio Dutra, que manteve sua fazenda na atividade do extrativismo de madeira até 1860. Muitos filhos e filhas dos escravizados nasceram e formaram relevantes troncos genealógicos de nossa cultura lá naquelas colinas misteriosas. Existem muitas lacunas na historiografia escravocrata em Bom Jesus de Itabapoana e região noroeste fluminense, como, por exemplo, a forma como se dava o tráfico de escravizados em nossa região, podendo considerar três possibilidades. Uma seria através do Porto de Manguinhos, em Guaxindiba, que durante a década de 1850 era grande o movimento de negros traficados, com destaque para o fazendeiro André Gonçalves da Graça e o mercador português José de Souza Velho, os dois maiores traficantes de escravizados da região. Inclusive, recentemente, nos últimos anos, a movimentação da maré na praia de Manguinhos, em Guaxindiba, tem trazido para a areia muitos ossos, possivelmente de escravizados que morriam na chegada dos navios negreiros ali. Outra possibilidade estaria nas relações de desbravadores e fazendeiros situados em Bom Jesus de Itabapoana, oriundos de Juiz de Fora, Minas Gerais, com os mercadores escravizados de lá, onde se concentrou o mais movimentado tráfico de escravos do Brasil entre as décadas de 1860 e 1870. E aqui em Bom Jesus tivemos entre personagens protagonistas dos nossos primórdios o padre João Mendes Ribeiro, que adquiriu terras em Calheiros entre 1850 e 1855, e o capitão José Carlos de Campos, que chegou aqui entre 1855 e 1860, ambos vindo de Juiz de Fora. A terceira possibilidade está detalhada em uma das cartas de Alexandre Bretel ao seu tio na França, a qual ele relata que em 1878 acolheu em sua fazenda um mercador de escravizados, tendo uns 50 com ele, além de muitas mulas e cavalos. O mercador estava vindo da Bahia e disse ao francês que seguiria rumo na região
até vender o último escravo. Portanto, nossa região serviria como rota de mercado clandestino de escravos que vinha do Nordeste seguindo a outras regiões. O Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo, mais da metade, 61,6% são negros. No Brasil, um negro que dirige um carro médio é parado muitas vezes pela polícia. E quando esse mesmo negro vai a um restaurante, ele é avisado que a entrada de serviço é pelos fundos. Jovens negros do sexo masculino continuam morrendo como se estivesse vivendo em situação de guerra. É Maria Lucinda. Sou atriz, poetisa ou poeta, sou escritora, cantora, sou uma artista. Sou recorrente a alguns temas, porque também a vida é recorrente comigo em alguns temas. Sou mulher, sou negra e sou brasileira. E o impacto dessa realidade escorre na minha literatura. Minha literatura fala da mulher negra, claro que sou eu, fala da mulher. É muito o meu desejo imenso é que grande parcela da população que não é negra perceba. O que aconteceu é que nós negros nos acostumamos a ver o branco. A gente vê o branco. Estamos acostumados a observar, a ver, porque o foco está todo nele, na mídia. Mas essa mão não é dupla. Tanto que me confundem com Margarete Menezes, me confundem com Zezé Mota, confundem Djavan com Milton Nascimento. É como se fosse um bloco. É porque não vê. Você entra num restaurante que só tem branco e não repara isso. Se tem territorialidade, tem apartheid. Se eu sei onde encontrar preto e onde encontrar branco, tem apartheid, caramba. E a gente fica fingindo que não vê, mas é porque não vê mesmo. Tem uma cegueira. Na literatura tem essa crueldade, porque tem uma briga até hoje com Carolina Maria de Jesus. Não é literatura. Ela era catadora de papel, estudou até o 2º ano primário. Na época, eu ouvi um homem dizer: uma mulher incapaz de um período composto, que não conhece uma subordinada, uma empáfia, sabe? O que o mundo se espanta é como que uma catadora de papel, que estudou até o 2º ano primário, era capaz de escrever aquilo. Escrevia bem. Errava algumas concordâncias gramaticais. Ela dizia assim: a fome é invenção dos que comem. Eu acho bom prestar atenção nessa mulher. Essa senhora se chamava Sana. Era uma escravizada da fazenda de Francisco José Borges, na região que hoje se chama Merindimba, em Virapitinga, a fazenda do Ribeirão do Leite. E ela sobreviveu por mais de 100 anos. Em 1888,
ela ganhou a liberdade através da abolição da escravatura. Mas a dona Sana, pela expressão de sofrimento de sua face e pela aparente deformidade nos dedos de sua mão direita, talvez por acidente de trabalho ou até mesmo alguma tortura de seus senhores e suas senhoras, a dona Sana não se tornou uma mulher livre. Ela se tornou uma sobrevivente. Essa imagem não tem data, e somente os descendentes de Francisco José Borges relatam que é em Bom Jesus de Itabapoana.